Refletir um pouco na palavra do Senhor na manhã desse dia, lá no livro de João, capítulo 4, que fala sobre a mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai falar nesse momento, meus irmãos, sobre a mulher de Samaria. E eu li até o versículo 4, porque é um texto muito extenso. E eu vou ler apenas até o versículo 4 mesmo. Jesus falando sobre a mulher de Samaria. O livro de João vai relatar a história de uma mulher, aleluia, em que determinado tempo esteve junto com Jesus em uma situação. A Bíblia relata que Jesus, certa vez, estava reunido com os seus discípulos, e ali onde os fariseus, e eu prestando atenção e vim meditar que os fariseus estavam sempre por ali, por perto, fazia parte ali daquela multidão, porque aonde Jesus andava, a multidão era feita. Alguns curiosos, outros verdadeiramente necessitados, outros por amor a Cristo estavam ali, e acontecia que criava aquela multidão aonde Jesus passava. Mas os fariseus estavam sempre ali. E aonde os fariseus estavam, eles procuram alguma oportunidade para atingir Jesus, para pegar Jesus de alguma forma, para tentar achar algum pecado, algum erro em Jesus Cristo. E como eles não conseguiam, teve este momento em que ele estava reunido ali. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido, eles tinham ouvido que Jesus batizava mais do que os discípulos de João. E ali naquele momento o Senhor decide sair daquele lugar, porque os fariseus queriam colocar contenda para ver quem era maior. Queria que os discípulos ficassem com contenda, querendo saber quem batizava mais, se era Jesus ou se era João. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, que não é Deus de contenda e não é Deus de confusão, decide sair dali. Louvado seja o nome do Senhor. E ele sai. Louvado seja o nome do Senhor. E vai a uma cidade. E era necessário passar por Samaria. E a Bíblia diz que lá vai Jesus e os seus discípulos. E de repente Jesus chega ali a um poço. O poço de Jacó. E Jesus, já cansado, decide descansar ali naquele poço. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que era a hora sexta, era quase a hora sexta. E essa hora, meus irmãos, era meio-dia, por volta de meio-dia. E Jesus andando todo este tempo, a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria, porque havia outro lugar para que ele pudesse chegar ao destino dele. Ele podia ir por outro lugar, mas era necessário passar por Samaria. E os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Havia ali uma intriga, uma rinha entre eles, porque os judeus diziam que os samaritanos não eram dignos, os samaritanos eram pecadores, os samaritanos eram isso, era aquilo. E nenhum nem outro gostavam entre si. E tinham ali, era por isso que Jesus disse que era necessário passar por ali, porque os judeus não passavam por ali. Eles preferiam ir em um lugar mais distante do que passar por dentro de Samaria. Mas Jesus não. Jesus decide passar por ali, porque Deus não faz acepção de pessoas. E Deus tinha um plano naquele lugar. Aleluia. Jesus ali descansa naquele poço. Acredito que com sede, cansado, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Aqui há uma questão, né? Louvado seja o nome do Senhor, onde muitos não entendem.
que Jesus era 100% homem, alguns dizem que Jesus era 50% homem, e outros dizem que Jesus era 50% Deus. Não, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus era 100% Deus quando ali podia perdoar pecado, podia ali, louvado seja o nome do Senhor, ter o poder no céu e na terra. Ele era 100% Deus. Mas Jesus era 100% homem quando tinha que passar por toda a dificuldade que nós seres humanos passamos. Ali ele era 100% homem, porque ele experimentou as piores dores que um homem pode passar, o Senhor experimentou. E neste momento ele era assim 100% homem. Louvado seja Deus. E naquele momento em que ele estava descansando ali naquele poço, ele envia ali os discípulos para comprar comida, porque os discípulos também estavam cansados e precisavam se alimentar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus está sentado naquele lugar, vem uma mulher, a mulher samaritana. E o Senhor ali pede água. Quando ela chega, o Senhor pede água, pede que ela tire um pouco de água. E ela ali estranha, porque os samaritanos não se davam com os judeus, ou seja, eles nem se comunicavam entre si. E de repente, quando uma mulher chega ali, louvado seja o nome do Senhor, o homem chega para ela e diz: me dá um pouco de água. Ela se assusta. E ela diz a ele: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E a Bíblia diz que os judeus não se comunicam com eles. Aí Jesus responde para ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Louvado Deus seja o nome do Senhor. Jesus estava dizendo para ela: se tu conhecesse quem é que fala contigo, mulher. Se tu soubesses quem é que fala contigo, mulher. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nessa manhã falar para você do amor de Deus. Porque neste momento Jesus não fazia acepção de pessoa, em nenhum momento ele fez. E ele sabia que naquele momento ele teria que falar com os samaritanos. Jesus era judeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus não veio para fazer acepção de seu ninguém. Jesus veio para salvar a humanidade, porque a Bíblia diz que Deus deu seu Filho unigênito, foi o único. Aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu venho falar para vocês nessa manhã sobre o amor de Deus. E você pode me dizer: irmã Karine, eu já conheço o amor de Deus, eu já sei quem é Deus. Aleluia, muitos podem sim ter ouvido falar de Deus. Nós que confessamos ao Senhor e Salvador de nossas vidas, que é o Senhor Jesus, nós conhecemos ao Senhor, nós sabemos quem é Ele. Aleluia, mas muitos têm ouvido apenas falar de Jesus e acham que conhece Ele. E nessa manhã eu venho dizer que o conhecimento, aleluia, que você só pode conhecer uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor, se você tiver intimidade com ela. Bendito seja Deus. O Senhor fala sobre Jó, aleluia, que logo após aquela prova, Jó, ele disse assim, ó: eis que agora, antes eu apenas ouvia falar, aleluia, mas agora os meus olhos te veem. Bendito seja Deus. Antigamente, Jó, mesmo servindo a Deus, ele não conhecia o Senhor, ele apenas ouvia falar. Mas de repente, naquela prova que ele enfrentou, o Senhor, aleluia, permitiu que eles tivessem ali uma intimidade. Um casal, quando vai se casar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eles não se conhecem na primeira semana, eles não se conhecem nos primeiros dias. É preciso dias de intimidade, é preciso dias de convivência para que alguém venha realmente conhecer quem é o outro e ainda não conhece na sua totalidade, porque só quem conhece o ser humano na sua totalidade, intimidade, é Deus. Aleluia, porque nós mostramos ao próximo apenas aquilo, aleluia, que querem que eles vejam nosso respeito. Mas quem conhece a vida do ser humano por dentro é Deus. Quem conhece a intimidade, aleluia, mais profundo da alma e da intimidade do ser humano é o Senhor. Aleluia, neste momento em que o Senhor estava ali
Com a mulher samaritana, ele conhecia toda a sua vida. Bendito seja Deus. E ela estranhando porque o Senhor lhe falava com ele, e o Senhor lhe revelava, procurava chegar a uma situação, procurava chegar ao coração dela. Aleluia, louvado seja Deus, através ali do diálogo entre eles. Aí, de repente ela diz assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Bendito seja Deus. E ali começa um diálogo entre eles. E Jesus, ele diz: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O que era que o Senhor queria revelar àquela mulher naquele momento? Ele queria se revelar a ela. Ele queria revelar a ela a vida eterna. Porque Jesus Cristo, meus irmãos, ele veio revelar que o ser humano, ele necessita de salvação. Aleluia, faz 15 anos que eu aceitei a Jesus Cristo na minha vida. Mas eu posso lhe dizer uma coisa: eu não conhecia Jesus. Aleluia, eu fui crescendo, louvado seja Deus, na minha infância, indo à igreja, indo ao catecismo, fazendo a primeira comunhão, louvado seja o nome do Senhor. E eu ouvia falar de Jesus. Aleluia, mas eu não entendia que o ser humano precisava de vida eterna, porque eu não sabia nem o que era a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu fui entendendo que Jesus, ele existia. Aleluia, eu sabia que ele tinha morrido numa cruz, sabia, mas para mim aquilo era uma história que me contaram, louvado seja Deus. Eu não tinha intimidade com este Jesus, eu não sabia quem era este Jesus, eu não sabia o que ele tinha para me oferecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu venho nessa manhã te dizer que hoje, conhecendo a Cristo, sabendo quem Ele é, sabendo que Ele subiu naquela cruz, Ele morreu naquela cruz, mas que Ele desceu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia, para contemplar a minha, a tua vida e te dizer que você precisa de salvação. Salvação de quê, minha irmã? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor diz na sua palavra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O plano do Senhor era salvar. No momento em que ali Adão pecou junto com Eva. Aleluia, naquele momento o homem foi separado de Deus. Deus tinha um plano ali de ter um homem, louvado seja Deus, sem dor, sem enfermidade, sem luta, sem prova, sem choro, sem nada, com uma vida perfeita. Mas Deus criou o homem, aleluia, com o livre-arbítrio de ter as suas próprias escolhas. E naquele momento Eva escolheu pecar comendo daquele fruto proibido. E neste momento se faz necessário o homem se voltar para Deus. E apenas o sacrifício de sangue de animais não era o suficiente. Aleluia, porque a terra como está hoje não seria suficiente tanto de animais que teria. E de repente o Senhor faz um plano, aleluia, de salvação através do seu Filho Jesus. E este sangue que foi vertido lá na cruz, aonde já não é mais necessário o sangue de touros, nem de bodes, nem de animal algum. Se faz necessário apenas agora o sangue de Cristo para salvar a humanidade, porque a humanidade se separou de Cristo. Aleluia, irmão, mas foi só Eva que pecou, e por que que todos pagam? Ah, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha o mistério, meus irmãos. Aleluia, então se fosse Jesus Cristo, quando morrer, ele só poderia ter morrido por Eva, porque foi só ela quem pecou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí é que está o mistério, meus irmãos. Por causa de um só homem veio o pecado, e por causa de só um homem, Jesus Cristo, veio a salvação e a libertação dos cativos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nessa manhã, Ele te diz que está aqui porque você precisa de salvação. Você precisa se voltar novamente para o Senhor. E foi o que o Senhor foi fazer com a samaritana. Foi oferecer a ela a água da vida. Foi oferecer a ela o dom da vida. Aleluia.
E neste momento o Senhor se revela a ela e ela não entende, porque ela diz assim: bendito seja Deus. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Ela entendeu de uma forma natural, porque ela ainda era natural. Mas quando o Senhor revela ali diante dela, chama ali o teu marido, e ela diz que não tem marido, ela procura sair da conversa. Aleluia, louvado seja Deus, porque ali era aquele ponto da vida dela. Jesus disse que ela já teve 5 maridos. Ela teve 5. Jesus diz aqui na palavra do Senhor: porque tiveste 5 maridos. Ela era no 6º, louvado seja Deus. E agora o que tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus diz a ela: Senhor, vejo que és profeta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela envergonhada por aquilo dali, ela tenta sair daquela situação, procurando continuar com o diálogo, mas sem tocar mais neste assunto. Porque este assunto era o assunto do coração dela. Aleluia, que eu acredito que envergonhava ela. Mas para que o homem se chegue a Deus, é necessário que o Senhor toque na ferida, para que venha a ser sarada. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor entendia que aqueles 5 maridos não tinham dado a ela o que ela precisava, que era de água viva, que era de salvação, que era de alegria, que era um vazio que ela enfrentava ali, que somente o Senhor poderia preencher. Aleluia, bendito seja Deus. Aleluia. E ali o Senhor revela-se a ela. Aleluia, e mesmo, aleluia, sem se achegar a Deus pedindo perdão pelos seus pecados, ela sai dali. Aleluia, e de repente ela, sem perceber, já se transforma em uma missionária do Senhor. E foi falar de um certo profeta, aleluia, que revelou sobre a vida dela tudo que ela havia feito. E muitos chegaram ao conhecimento da verdade pelo que ela havia falado e creram em Cristo. E Jesus ficou ali em Samaria mais alguns dias. E muitos se converteram ao Senhor. Ela entendeu que Ele era a salvação, que Ele era o Cristo que viria. Ela entendeu quando o Senhor se revelou ali a ela. E nessa manhã você entende que Ele é o Cristo e que você precisa de salvação? Aleluia, bendito seja Deus. Eu estou falando de pessoas, para pessoas nesta manhã que precisam ouvir esta palavra. Aleluia, que não bebe, que não fuma, que não faz outras coisas, que não comete alguns pecados, como alguns dizem, os pecados maiores, mas para Deus, aleluia, não há diferença nenhuma entre aquele que mata e entre aquele que mente. Aleluia, entre aquele que rouba aleluia, entre aquele que rouba e aquele que simplesmente faz alguma coisa que seja mais simples. Para Deus não há, tudo é pecado. Diante de Deus não há tamanhos de pecado. Aleluia, Deus só quer que você se arrependa e entenda, aleluia, que Jesus Cristo veio para salvar a humanidade de um juízo eterno. Porque Ele voltará, aleluia, bendito seja Deus, para julgar a terra, louvado seja o nome do Senhor. E dar a cada um segundo as suas obras. A Bíblia diz que é todo joelho, aleluia, bendito seja Deus, se dobrará diante dEle e vai ter que reconhecer que Ele é Deus. Mas muitos vão chegar neste momento reconhecendo que verdadeiramente Ele é o Senhor, mas não haverá mais tempo de arrependimento. Aleluia, bendito seja Deus, o tempo de arrependimento é hoje. É agora. Aleluia, bendito seja Deus. O tempo de entender que Jesus Cristo veio para salvar e buscar o que se havia perdido é hoje, o tempo é agora. A Bíblia diz aqui no versículo 23, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Bendito seja Deus. Mais do que uma criatura, você não tem desejo de ser adorador de Deus?
Você não tem desejo de que Deus, o Senhor, pegue o seu nome e escreva no livro da vida? Irmã, esse livro existe? Existe. Existe. E quando chegar o último dia, o Senhor vai procurar lá o teu nome. Aleluia. E você não vai poder dizer, bendito seja Deus, que não ouviu falar sobre este livro, porque este livro existe. E o próprio Senhor é o que escreve o teu nome no livro da vida. Então se permita nesta manhã, aleluia, onde você quer que você esteja aí, que você já ouviu falar de Jesus Cristo de todas as formas, mas nunca conheceu Ele como Ele verdadeiramente é. Eu te digo que Ele é diferente de tudo que você já possa ter sentido e experimentado nessa terra. Aleluia, o dinheiro que você tem, aleluia, todas as festas que você vai, tudo aquilo que tem trazido alegria ao teu coração não se compara com aquilo que Ele tem, aleluia, para a tua vida. É algo que vai preencher a tua alma e o teu ser. Aleluia, bendito seja Deus. E nessa manhã esta é a palavra: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor te chama a um compromisso com Ele. O Senhor te chama para que o teu nome seja escrito no livro da vida. E o Senhor te diz: aquele que já tem escrito o teu nome no livro da vida, permanece e fica firme, porque o que há de vir virá e não tardará. Diz o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Amanhã decidi agradecer a oportunidade, em nome de Jesus.